Agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, existe algo acontecendo dentro do seu corpo que nenhum exame de rotina vai mostrar, que nenhuma dor vai anunciar com clareza e que a maioria das pessoas só vai descobrir quando os sintomas já se tornaram impossíveis de ignorar. Não é uma doença rara. Não é algo que acontece só com quem tem má sorte ou histórico familiar complicado. É um processo silencioso, gradual, que vai corroendo o funcionamento do seu intestino enquanto você come, dorme, trabalha e vive achando que está bem. As suas bactérias intestinais estão com fome, e quando elas ficam sem o alimento certo por tempo suficiente, elas começam a se alimentar de você. Isso não é metáfora, é biologia. É o que acontece quando o ecossistema interno do seu intestino é privado do ambiente que precisa para funcionar. Aqueles trilhões de bactérias que deveriam estar processando o seu alimento, protegendo a parede do intestino e regulando o funcionamento do seu sistema imunológico, começam a digerir o próprio revestimento protetor do intestino. E quando essa barreira é comprometida, tudo que deveria ficar dentro do tubo digestivo começa a vazar para a corrente sanguínea. Toxinas, fragmentos bacterianos, partículas de alimentos não processados. O sistema imunológico entra em estado de alerta permanente. A inflamação se instala. E aí começa uma lista de sintomas que a maioria das pessoas atribui ao estresse, à idade, ao cansaço da vida, sem nunca conectar a origem real de tudo. A neblina mental que não passa mesmo depois de dormir. O inchaço que aparece depois de qualquer refeição. O cansaço que faz 3 horas da tarde parecer meia-noite. A digestão lenta, pesada, que nunca parece completa. A pele que não está bem sem motivo aparente. O humor instável que não tem explicação óbvia. Tudo isso tem um ponto em comum que a consulta de 15 minutos raramente tem tempo de explicar com a profundidade que esse assunto merece. Eu sou o Dr. João Peixoto e este é o canal O Doutor Explica. Fica aqui comigo porque o que você vai entender hoje sobre o funcionamento real do seu intestino, sobre o que está destruindo esse sistema em silêncio e sobre as 3 formas naturais e cientificamente embasadas de desintoxicar e regenerar esse órgão que controla muito mais do que você imagina, pode mudar de forma permanente a forma como você enxerga a própria saúde. E se você ainda não se inscreveu no canal O Doutor Explica, faz isso agora antes de continuar. Aperta o botão vermelho e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo aqui, construído com cuidado, baseado em ciência real e traduzido numa linguagem que qualquer pessoa consegue entender e aplicar na própria vida. Para entender o que significa desintoxicar o intestino de verdade, você primeiro precisa entender algo que a indústria do bem-estar passou décadas ignorando completamente. Existe um mecanismo dentro do seu corpo que é, sem exagero, o sistema de limpeza mais poderoso que o intestino possui. Ele não vem de nenhum chá, de nenhum suco verde, de nenhum suplemento importado. Ele já está dentro de você. Sempre esteve. E na maioria das pessoas, ele nunca consegue funcionar direito porque ninguém explicou o que ele precisa para trabalhar. Esse mecanismo tem um nome que a medicina conhece há décadas, mas que raramente chega às conversas fora dos consultórios de gastroenterologia. Ele se chama complexo motor migratório. E entender como ele funciona vai mudar completamente a forma como você pensa sobre digestão. A primeira forma, respeitar o varredor interno. Pensa no seu intestino delgado como uma rua movimentada de uma cidade grande. Durante o dia, essa rua está cheia de trânsito, de atividade, de movimento constante. É assim quando você está comendo e digerindo. O intestino está misturando, absorvendo, transportando nutrientes. É trabalho intenso, contínuo, necessário, mas a limpeza profunda dessa rua não pode acontecer enquanto o trânsito está passando. A limpeza só começa quando a rua está vazia. É exatamente assim que funciona o complexo motor migratório. Ele é uma onda poderosa de contração muscular que percorre o intestino delgado do começo ao fim, varrendo resíduos de alimentos não digeridos, células mortas e debris bacterianos para o intestino grosso, onde pertencem. É o varredor de rua do seu sistema digestivo. Ele trabalha com eficiência, com força e com precisão. Mas ele tem uma regra absoluta que não negocia com ninguém. Ele só começa a trabalhar quando o estômago está vazio por pelo menos 90 minutos. E o ciclo completo de limpeza leva outros 90 minutos para terminar. Isso significa que o seu corpo precisa de aproximadamente 3 horas sem nenhuma entrada de calorias para que esse sistema de limpeza consiga fazer o trabalho completo. E aqui está o problema que explica boa parte do sofrimento intestinal silencioso de milhões de pessoas. O momento em que qualquer quantidade de caloria entra no estômago
Seja um punhado de castanhas, um iogurte, um biscoito, um suco, o varredor para imediatamente. O ciclo de limpeza é interrompido. Os resíduos que estavam sendo varridos ficam parados. As bactérias que deveriam ser empurradas para o intestino grosso ficam estagnadas no intestino delgado, onde não deveriam estar em grandes quantidades. Esse acúmulo de bactérias no lugar errado tem um nome específico na literatura médica: supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E ele produz exatamente os sintomas que tantas pessoas atribuem a outras causas. O inchaço que aparece logo depois de comer, mesmo quando a refeição foi pequena e saudável. A fermentação que causa gases em excesso. A sensação de que o intestino nunca está realmente limpo, nunca realmente descansado. O problema é que o estilo de vida moderno criou um padrão de alimentação que impossibilita completamente que esse sistema funcione. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, sobremesa e ainda aquele pedacinho de algo antes de dormir. O varredor nunca consegue terminar um ciclo sequer, porque antes de completar 90 minutos de trabalho, já chegou a próxima carga de alimento e tudo para de novo. A primeira forma de desintoxicar o intestino de forma natural não é tomar nada, é parar de colocar coisa. É criar espaço real entre as refeições, de 4 a 5 horas, sem nenhum alimento, para que o complexo motor migratório consiga fazer o trabalho que o seu corpo foi projetado para fazer. Não é jejum, não é privação. É respeitar o turno de trabalho do sistema de limpeza que já existe dentro de você e que nunca pediu nada mais do que tempo suficiente para funcionar. Existe um detalhe nesse processo que surpreende muita gente quando ouve pela primeira vez. Sabe aquele ronco do estômago que você sente quando está sem comer há um tempo e que geralmente interpreta como fome? Muitas vezes não é fome. É o som do varredor trabalhando. É a contração muscular do complexo motor migratório em plena atividade. O corpo não está pedindo comida. Está pedindo que você não interrompa o trabalho que finalmente começou. A próxima vez que você sentir esse ronco e não estiver com fome de verdade, espera. Deixa o varredor terminar o turno. Essa decisão simples, repetida de forma consistente ao longo de dias e semanas, produz uma diferença mensurável no funcionamento digestivo que a maioria das pessoas começa a sentir antes de qualquer exame conseguir medir. A segunda forma: alimentar o ecossistema certo. Quando o varredor consegue fazer o trabalho e o intestino está com espaço para funcionar, o próximo passo é olhar para quem mora nesse intestino. Porque o intestino não é apenas um tubo, é um ecossistema vivo, complexo, com mais de 100 trilhões de micro-organismos que trabalham em conjunto para manter o seu corpo funcionando de formas que a ciência ainda está descobrindo a extensão total. Durante décadas, o pensamento médico tratou as bactérias como inimigas. A missão era matar, eliminar, esterilizar. Hoje, a microbiologia entende que esse ecossistema bacteriano não é um problema a ser erradicado, é um órgão a ser cultivado. E como todo ecossistema, ele responde diretamente à qualidade do solo em que vive. Pensa no seu intestino como um jardim. Se o solo é pobre, seco, empobrecido, as plantas que tentam crescer nele ficam fracas, sem raiz, vulneráveis a qualquer praga que apareça. As bactérias que deveriam estar lá, as que protegem a parede intestinal, as que produzem vitaminas, as que regulam a resposta imunológica, não conseguem se estabelecer. No lugar delas, crescem as espécies oportunistas, as que causam inflamação, as que produzem toxinas, as que contribuem para sintomas que parecem não ter relação com o intestino, mas que têm origem exatamente ali. O que enriquece esse solo não é o probiótico industrial que vem numa cápsula com uma cepa específica de bactéria que vai chegar ao intestino sem ter onde se fixar. É a fibra. Mais especificamente, é a diversidade de fibras vindas de fontes vegetais diferentes. E aqui está o dado que mudou o entendimento científico sobre microbioma nos últimos anos e que raramente chega ao conhecimento das pessoas fora dos artigos científicos. O maior projeto de mapeamento do microbioma humano já conduzido, o American Gut Project, analisou amostras de microbioma de milhares de pessoas em diferentes países, com diferentes dietas, diferentes idades, diferentes condições de saúde. E o único fator que se revelou como o preditor mais consistente de um microbioma diverso e saudável não foi o uso de probióticos. Não foi nenhum suplemento específico, foi a variedade de plantas diferentes consumidas por semana. O número que esse estudo identificou como ponto de virada foi 30. 30 espécies diferentes de plantas por semana, não 30 porções. 30 espécies diferentes. E o que conta como planta nessa contagem
é mais amplo do que a maioria imagina. Vegetais, frutas, leguminosas, grãos integrais, nozes, sementes, ervas, especiarias. Uma pitada de canela, uma folha de louro, uma colher de chia, um punhado de nozes. Tudo conta. Cada espécie diferente alimenta uma população diferente de bactérias benéficas. Por que a diversidade importa tanto? Porque bactérias diferentes se alimentam de fibras diferentes. As que vivem do amido resistente presente na banana verde não são as mesmas que vivem da pectina da maçã. As que fermentam a inulina da chicória não são as mesmas que processam os polifenóis do cacau. Cada fibra é um nicho alimentar específico para uma população específica de bactérias. Quando você come o mesmo conjunto restrito de alimentos todos os dias, por mais saudáveis que esses alimentos sejam individualmente, você está alimentando sempre as mesmas populações e deixando espaço para que as espécies indesejadas ocupem o território que ficou sem predador natural. Quando você expande a variedade, algo diferente acontece. As populações diversas de bactérias benéficas produzem compostos que a ciência chama de ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato, acetato. Esses compostos são o combustível das células que revestem o intestino. São eles que mantêm a barreira intestinal íntegra, selada, funcionando como deveria. São eles que reduzem a inflamação sistêmica. São eles que enviam sinais ao sistema nervoso e ao sistema imunológico que mantém o corpo em equilíbrio. Não existe nenhum suplemento no mercado que reproduza o conjunto de efeitos que uma microbiota diversa produz naturalmente quando recebe o ambiente certo para florescer. A desintoxicação real do intestino não começa pela eliminação de algo ruim. Começa pela construção de um ecossistema tão rico e tão diverso que as espécies problemáticas simplesmente não encontram espaço para dominar. Mas existe uma armadilha que precisa ser nomeada com clareza. Não adianta aumentar a variedade de plantas se ao mesmo tempo você continua introduzindo no intestino substâncias que fazem o trabalho oposto. Os antibióticos, usados de forma desnecessária ou em excesso, funcionam como um incêndio florestal dentro do microbioma. Eles eliminam as bactérias patogênicas que estavam causando a infecção, e esse é o papel deles quando são necessários. Mas eliminam junto uma proporção enorme das bactérias benéficas que levaram anos para se estabelecer. E a recuperação dessa diversidade depois de um curso de antibióticos pode levar meses, às vezes mais de um ano, em alguns casos não chega a ser completa. O problema se aprofunda quando falamos de exposição passiva. A maioria das carnes produzidas de forma convencional no Brasil e no mundo vem de animais que recebem antibióticos de forma rotineira, não para tratar doenças, mas para promover o crescimento e prevenir infecções no ambiente de confinamento. Esses resíduos chegam à mesa sem nenhum aviso, sem sabor diferente, sem cheiro, sem cor, e vão somando uma carga bactericida sobre o microbioma que acontece de forma invisível e contínua. O mesmo raciocínio vale para os pesticidas que chegam na superfície de frutas e vegetais que não foram produzidos de forma orgânica. Muitos desses compostos foram desenvolvidos exatamente para eliminar organismos vivos, fungos, insetos, bactérias do solo. Quando chegam ao intestino, têm um efeito perturbador sobre as populações bacterianas que ali vivem. A intensidade do efeito varia de acordo com a quantidade e com a frequência de exposição. Mas a direção do efeito é sempre a mesma, na direção contrária ao que o intestino precisa para funcionar bem. A estratégia aqui é ao mesmo tempo simples de entender e consistente na sua lógica. Aumentar a variedade de plantas enquanto reduz a exposição às substâncias que destroem o ecossistema que você está tentando construir. Lavar bem os alimentos, priorizar orgânicos nos itens mais expostos a agrotóxicos, estar consciente do uso de antibióticos e discutir com o médico quando o uso é realmente necessário. Não é perfeicionismo. É parar de trabalhar contra o próprio jardim enquanto tenta cultivá-lo. A terceira forma, sincronizar o relógio do intestino. A terceira forma de desintoxicar o intestino, naturalmente, é a que mais surpreende as pessoas porque não tem nada a ver com o que você come. Tem a ver com quando você come, com como você come e com o estado em que o seu sistema nervoso está quando o alimento entra no seu corpo. O intestino tem um relógio interno. Assim como o cérebro tem um ciclo de sono e vigília regulado pela luz e pela escuridão, o sistema digestivo tem um ritmo circadiano próprio que determina quando ele está em plena capacidade de funcionamento e quando está em modo de manutenção reduzida. E esse ritmo foi estabelecido ao longo de milhões de anos de evolução humana, numa época em que as pessoas comiam durante o dia,
quando havia luz e atividade, e paravam de comer à noite, quando o corpo precisava descansar e reparar. A ciência que mapeou esse ritmo nos últimos 20 anos é clara. A sensibilidade à insulina está no pico pela manhã e declina progressivamente ao longo do dia. As enzimas digestivas são produzidas em maior quantidade durante as horas de luz. O esvaziamento gástrico é mais eficiente no período da manhã e da tarde do que à noite. O corpo processa o mesmo alimento de forma significativamente diferente, dependendo de quando ele chega. Uma refeição consumida ao meio-dia produz uma resposta glicêmica menor do que a mesma refeição consumida às 10 da noite, mesmo sendo idêntica em composição e quantidade. O que isso significa para o intestino é que comer tarde da noite é o equivalente a entregar uma carga enorme de trabalho para um turno que já encerrou as atividades. O alimento fica mais tempo no estômago, fermenta, produz gases, eleva o açúcar no sangue por períodos mais longos, desvia a energia que o corpo precisaria para os processos de reparação e limpeza que acontecem durante o sono, e interrompe algo ainda mais específico e mais crítico para a saúde intestinal. Durante o sono, quando o intestino está livre da tarefa ativa de digerir, acontece a regeneração da parede intestinal. As células que revestem o intestino têm um ciclo de renovação impressionante. Elas se renovam completamente a cada poucos dias. É uma das taxas de renovação celular mais rápidas do corpo humano. Mas esse processo de renovação exige energia e exige que o intestino não esteja ocupado com outra tarefa ao mesmo tempo. Quando você come uma refeição pesada às 11 da noite e dorme às 12, o intestino passa as primeiras horas do sono ainda gerenciando a digestão em vez de concentrar energia na renovação da parede. Isso, repetido noite após noite ao longo de semanas e meses, compromete a integridade da barreira intestinal de uma forma que nunca vai aparecer em nenhum exame de rotina, mas que se manifesta exatamente nos sintomas que as pessoas chamam de barriga sensível, intestino fraco, digestão lenta. A solução prática é o que a ciência chama de alimentação com restrição de tempo. Não é dieta, não é contagem de calorias. É simplesmente concentrar toda a alimentação do dia dentro de uma janela de 10 a 12 horas, durante o período em que o corpo está em plena capacidade digestiva, e deixar o restante do ciclo de 24 horas para que o intestino faça o trabalho de limpeza e regeneração que só consegue fazer quando não está digerindo. Comer entre 7 da manhã e 7 da tarde, ou entre 8 e 8. A janela exata pode variar de acordo com a rotina de cada pessoa. O que importa é o princípio. Criar um período consistente em que o intestino não recebe carga nova de trabalho e pode se dedicar ao que precisa para continuar funcionando com eficiência. Mas existe uma dimensão do funcionamento intestinal que vai além do horário e que é talvez a mais subestimada de todas. É a conexão entre o sistema nervoso e o intestino. E essa conexão é mais direta, mais física e mais poderosa do que a maioria das pessoas imagina. O intestino e o cérebro são conectados por um nervo chamado nervo vago. Esse nervo é uma via de mão dupla. Informação vai do intestino para o cérebro e do cérebro para o intestino num fluxo constante que regula desde a motilidade intestinal, que é o movimento que empurra o conteúdo para frente, até a produção de ácido estomacal, a velocidade do esvaziamento gástrico e a resposta imunológica do intestino. O funcionamento normal desse sistema depende de um estado específico do sistema nervoso autônomo, o estado que a fisiologia chama de repouso e digestão. O problema é que o sistema nervoso tem dois modos que são mutuamente exclusivos. Você não pode estar nos dois ao mesmo tempo. O modo de luta e fuga, ativado pelo estresse, pela ansiedade, pela correria, pelo medo, pela sobrecarga de informação. E o modo de repouso e digestão, ativado quando o sistema nervoso percebe que está seguro, que não há ameaça imediata, que pode redirecionar recursos para as funções de manutenção e reparo. Quando você está em modo de luta e fuga, o sangue é direcionado para os músculos, para o coração, para o cérebro. O intestino recebe menos circulação. A produção de ácido estomacal diminui. A motilidade intestinal desacelera. A comunicação pelo nervo vago é comprometida. O alimento que entra nesse momento não é digerido com a mesma eficiência que seria num estado de calma. Fica mais tempo no estômago. Fermenta. Causa desconforto. E cada refeição feita nesse estado agrava progressivamente um padrão de disfunção intestinal que vai se instalando sem que a pessoa perceba a causa real. O mundo atual é um gerador contínuo de modo de luta e fuga. Notificações, prazos, conflitos, notícias ruins, trânsito, pressa, preocupação. A maioria das pessoas come no trabalho enquanto resolve problema.
no carro enquanto dirige, no sofá enquanto consome conteúdo que eleva o estado de alerta. E o intestino paga o preço de cada refeição feita dessa forma. A intervenção mais simples, mais barata e mais imediatamente eficaz para ativar o modo de repouso e digestão antes de comer é a respiração. Não é meditação formal, não é yoga. É uma técnica que qualquer pessoa consegue aplicar em 30 segundos antes da primeira garfada. 3 respirações profundas, com a expiração mais longa do que a inspiração. Inspira por 4 tempos, segura por 1, expira por 6. Esse padrão específico de respiração estimula diretamente o nervo vago, envia um sinal ao sistema nervoso de que não há ameaça e ativa o modo que coloca o intestino em plena capacidade de funcionamento. Não é sugestão, é fisiologia. O nervo vago responde ao padrão de respiração de forma mensurável. A variabilidade da frequência cardíaca, que é um marcador direto da atividade do nervo vago, muda em segundos com esse tipo de respiração. E quando o nervo vago está ativo, a digestão muda de qualidade de forma que a pessoa pode começar a perceber já nas primeiras semanas de prática consistente. O que une tudo isso, as 3 formas de desintoxicar o intestino que você entendeu hoje, não são 3 coisas separadas, são 3 faces do mesmo princípio fundamental. O intestino tem sistemas internos de limpeza, de cultivo e de regeneração que são extraordinariamente eficientes quando recebem as condições que precisam para funcionar. O que a maioria das pessoas está fazendo, sem nenhuma intenção de causar dano, é simplesmente não dar a essas condições, não respeitar o intervalo entre refeições que o varredor interno precisa para trabalhar, não oferecer a diversidade de fibras que o ecossistema bacteriano precisa para prosperar, não alinhar a alimentação com o relógio biológico do intestino, não criar o estado nervoso necessário para que a digestão aconteça de forma eficiente. E, ao mesmo tempo, introduzir de forma contínua substâncias que perturbam o microbioma que deveria estar protegendo a parede intestinal. Não existe chá que limpe o intestino com a eficiência do complexo motor migratório funcionando direito. Não existe cápsula probiótica que construa a diversidade bacteriana que 30 espécies diferentes de plantas por semana conseguem criar. Não existe suplemento de digestão que substitua o impacto de uma refeição feita com calma, com atenção, com o sistema nervoso no estado correto para que a digestão aconteça de verdade. O intestino é forgiving, como a ciência gosta de dizer. Ele perdoa. As células do revestimento intestinal se renovam a cada poucos dias. O microbioma começa a responder a mudanças alimentares em menos de uma semana. A motilidade melhora quando o varredor consegue trabalhar. Esse órgão tem uma capacidade de recuperação que os outros sistemas do corpo raramente possuem com a mesma velocidade. A biologia está do seu lado. O que ela precisa é de espaço, de diversidade e de tempo. A maioria das pessoas espera o diagnóstico para começar a cuidar do intestino. Espera até o momento em que o inchaço é insuportável, a fadiga é crônica, os exames voltam com algo que não dá mais para ignorar. Mas o poder real não está na recuperação, está na prevenção. Está nas decisões silenciosas do dia a dia que ninguém vê. Está em esperar mais 1 hora antes de comer porque o varredor ainda está trabalhando. Está em escolher o vegetal diferente que não estava na lista habitual. Está nas 3 respirações antes do almoço que ninguém ao redor vai perceber, mas que o intestino vai perceber imediatamente. Essas decisões pequenas, acumuladas dia após dia, constroem um intestino que não apenas funciona, constroem um intestino que protege, que produz os compostos que combatem a inflamação, que mantém a barreira que separa o interior do tubo digestivo da corrente sanguínea, que se comunica com o cérebro de uma forma que estabiliza o humor, melhora o sono, clareia o raciocínio, que permite envelhecer não apenas com mais anos, mas com anos que parecem bons de viver. Antes de terminar, preciso te pedir algo que é mais importante do que parece à primeira vista. Vai até os comentários agora, não depois, agora, e me conta de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo. Pode ser de uma capital grande, pode ser do interior do Ceará, de uma cidade pequena no sul de Minas, que a maioria das pessoas não sabe localizar no mapa, de um bairro simples, de uma metrópole, de uma vila no norte do Pará. Escreve aqui embaixo de onde você fala. Esse gesto leva menos de 30 segundos e tem um peso real para esse canal continuar existindo e levando esse tipo de informação para mais pessoas que precisam dela. Eu leio os comentários, cada um deles. Não são números para mim. São sinais de que a informação está chegando onde precisa chegar, que existe gente de carne e osso do outro lado, levando isso para a vida de verdade,
compartilhando com o filho, com a mãe, com o amigo que está vivendo exatamente os sintomas que esse vídeo descreveu. Se alguma coisa que você entendeu hoje vai mudar uma escolha que você faz amanhã, deixa o like agora. Não porque o algoritmo precisa, embora precise, mas porque cada like é um sinal de que esse trabalho de horas de pesquisa e de cuidado chegou a alguém que achou que valia a pena. E isso importa de verdade. Se inscreve no canal O Doutor Explica se você ainda não fez isso. E ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui, sobre coração, rins, pressão, memória, sono, alimentação, envelhecimento com qualidade e dignidade. O tipo de informação que o seu médico gostaria de ter tempo de explicar na consulta, mas que 15 minutos raramente permitem. E compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com aquele familiar que vive com inchaço e não entende por quê, com o amigo que acorda cansado todo dia sem conseguir explicar, com a pessoa que você quer que ainda esteja inteira, presente e bem daqui a muitos anos. Porque às vezes a informação certa chega na hora certa e muda o rumo de uma vida, e você pode ser a pessoa que fez essa informação chegar. Eu sou o Dr. João Peixoto e até o próximo vídeo.